Boa tarde a todos. Que possamos no dia de hoje aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo decodificado por Allan Kardec. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, como também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes cair em tentações, porém livra-nos de todo o mal. Que assim seja com a graça de Deus. Hoje, meus amigos, nós vamos dar continuidade ao capítulo 27 do Evangelho, Pedi e obtereis. Está falando bastante sobre a prece, o que é a prece, que deve ser feita com sentimento, com o coração, e não com um monte de palavras vazias que, enquanto a boca fala, o pensamento está longe, voando lá na roupa que tem que ser colocada no varal, no filho que está em outro local. Não. Está nos ensinando a aquietar, a parar, a respirar, a relaxar, a meditar enquanto fazemos a oração. Meditar não é preciso ficar sentado lá naquela posição conhecida. Meditar, eu ouvi uma vez, é quando a gente põe a atenção e o coração naquilo que está fazendo. Então é esse tipo de meditação que precisamos ao realizar uma prece, ao se conectar com Deus. Até lavando uma louça, a gente pode estar em meditação, desde que preste atenção exatamente naquilo que está fazendo. Então, é estar de verdade, é estar por inteiro. E a prece que nós estamos aprendendo aqui é isso. São essas sutilezas que, pelo menos para mim, tantas vezes passaram despercebidas, porque eu falava e o Pai Nosso de cor e salteado, mas não pensava no que estava dizendo. Mas com a graça de Deus, um dia a gente chega no local onde está determinado que tenhamos que aprender de verdade. E aí a gente vai aprendendo, né? O último trechinho da palestra anterior falava que, apesar da gente dirigir a prece a Deus, nós não podemos pensar que por causa disso Deus vai atender aquilo que queiramos, né? Estamos querendo igual um filho birrento e Deus vai ali nos satisfazer para nos tornar ali piores do que já somos. Então, a gente precisa entender quando faz uma prece e ela não é acontecida assim, imediatamente. E não é porque a prece não esteja chegando a Deus, ou que não esteja sendo entendida, né? A gente já viu aquela passagem, aquela colocação, aquele exemplo do filho, que se o filho esperneia, mas a gente sabe que não é bom, então para que eu vou ajudá-lo a se piorar? Não é isso, a gente sofre até por dentro, porque sempre quer satisfazer ao nosso filho, mas a gente sabe que é necessário no momento. Assim também é Deus conosco, né? Ele nos mostra o porquê não podemos ter aquilo que pedimos. Ele sabe sobre tudo, né? E se é algo que não deve ser atendido no momento, é porque precisamos passar por aquilo como lição, para aprendermos, para nos melhorarmos. E lá na frente ainda vamos agradecer. Lembram disso? Foi o finalzinho da última palestra. A gente acaba agradecendo ainda por ele não ter nos ouvido naquele momento, que não era a hora, ou não era necessário, ou iria nos fazer sofrer. Então vamos dar continuidade à leitura de hoje,
que nós estamos no item 11 do capítulo Pedi e obtereis. Pela prece, o homem atrai para si o auxílio dos bons espíritos que vêm sustentar as suas resoluções e inspirar os bons pensamentos. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer dificuldades e voltar ao bom caminho, se dele se afastou. Dessa forma, pode desviar de si os males que atrairia devido às suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimentos. Terá ele o direito de lamentar-se por não obter a cura? Não, já que poderia ter encontrado na prece a força para resistir às tentações. Bem, meus amigos, no início desse item, ele nos coloca, que através da prece a gente atrai o auxílio dos bons espíritos que nos inspiram e que nos dão força para continuar a caminhada sem lamúria, sem lamentação, sem ficar ali reclamando, que reclamar é clamar duas vezes, é como se estivesse pedindo aquilo de volta. Mas tem que ser a prece verdadeira, aquela que nós já vimos no início do capítulo, o ato, a atitude. Quando eu estou auxiliando alguém necessitado, eu estou em prece, mesmo que eu não esteja produzindo e falando. Quando estou ouvindo alguém que está precisando falar, também estou em prece. Quando a gente trabalha em prol de uma cidade, ou do condomínio, quem mora em condomínio, ou da sua rua, de um país, do planeta, ajudando a preservar as riquezas naturais. Quando você auxilia, preserva, cuida, olha o próximo como a ti mesmo e faz o melhor para o outro, você está em prece, porque é uma prece transformada em ação. Você está fazendo aquilo que conseguiu apreender através da vivência, dos estudos, da própria vida, O homem será reconhecido por suas obras. E quando realizo obras dignas, eu estou em prece. Quando eu faço coisas boas. Não é o ato de falar, de recitar a oração, mas é o ato de agir, pensar e realizar no bem, E orar é não fazer por onde, assim. Por exemplo, assim, se eu estou com problema de pulmão, estou rezando e pedindo, Deus, me ajude, me mostre a solução, faça com que isso suma de mim, mas eu continuo fumando todo dia um maço de cigarro. O que acontece? Eu sou responsável pelos atos e pelas ações que eu pratico. E a justiça divina que está aí, E a gente tem o livre-arbítrio. Então não adianta eu orar, falar em prece, mas continuar fazendo aquilo que vai contra o que eu peço. Se eu peço a Deus para estar bem, fisicamente, meus órgãos internos do meu corpo, que é a casa do meu espírito enquanto encarnado, estejam bem, mas eu continuo me empanturrando de churrasco, não pelo churrasco, mas pela gordura, pela carne vermelha em si. Posso comer? Posso, tudo com moderação, ou de açúcar, ou de sal, ou excessos de álcool, de droga, seja lá do que for. Vai adiantar eu conversar com Deus em prece? Pedir para que Ele me auxilie a me livrar das dores do corpo e da alma? É para a gente pensar. Quanta responsabilidade temos no momento que fazemos a prece? Por que temos que nos rever nossas atitudes, Mas vamos continuar a leitura?
Se dividirmos os males da vida em duas partes, teremos uma que o homem não pode evitar, outra em que ele mesmo é o principal causador, devido aos seus desleixos e excessos. Constataremos que onde o homem é o agente, supera em muito a outra. Fica, portanto, bem evidente que o homem é o responsável pela maior parte de suas aflições, as quais se pouparia caso agisse com sabedoria e prudência. Aqui nós vemos bem um pouquinho do que eu disse, no parágrafo anterior. Muitas vezes nós mesmos buscamos as nossas dificuldades com nossas atitudes, com nossos pensamentos, com nossas ações. E aí a gente ainda tem o hábito de achar que é karma. É um karma que eu estou carregando de outros tempos. É um obsessor que me persegue. É sempre o outro. Não, é afinidade. Se eu me modificar, eu estarei ajudando também aqueles que me rodeiam a se modificarem. Então, se eu fizer o melhor por mim, eu estarei fazendo por aqueles que me rodeiam, que estão próximos. É certo também que essas misérias são os resultados de nossas infrações às leis de Deus, que se fossem respeitadas rigorosamente, nos fariam felizes. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação de nossas necessidades, não teríamos as doenças que são consequência dos excessos e nem as alternativas que elas ocasionam. Se colocássemos limite à nossa ambição, não teríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não temeríamos cair. Se fôssemos humildes, não sofreríamos decepções do orgulho ferido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos nem maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as desavenças e discussões. Se não fizéssemos mal a ninguém, não teríamos as vinganças. Olha que importante. Se não fizéssemos mal a ninguém, não teríamos as vinganças. Deus não criou o mal. Ele quer nos ver felizes, mas nós, com nossos excessos em todos os sentidos, é que fomentamos a existência do mal e da desordem. Quando no Pai Nosso dizemos, livrai-nos do mal, sempre a gente pensa assim, me livre de um assalto, me livre de um acidente de carro, me livre de uma doença. Nós nunca pensamos que nós devemos pedir a Deus para nos livrar do mal que nós temos em nós, e não do mal que o outro possa nos fazer, mas do mal que fazemos a nós mesmos e também fazemos aos outros, Já pensaram nisso? Para ser sincera, quando fazia o Pai Nosso, eu pensava, livrai-me do mal, amém. Ou livrai-nos do mal. Mas eu pensava no mal externo, no mal que poderia acontecer, do prejuízo, de assalto. Temos que tomar cuidado quanto a essas coisas cotidianas, óbvio. Mas eu, Silvia, Helena, dificilmente pensava livrar-me do mal que está em mim. Hoje em dia, quando eu faço Pai Nosso, eu penso, Deus, livrai-me do mal. Primeiro do mal que está arraigado aqui dentro, para que eu não deixe extrapolar, sair, transbordar e respingar nas pessoas que eu mais amo, que são os que estão próximos. E principalmente nos outros que eu amo também, mas estão longe. É que com a família a gente tem mania de achar que pode tudo, E não é bem assim. Então nós temos que pensar nesse mal que às vezes nós direcionamos ao outro quando fazemos comentários maldosos,
ou falamos, ou no WhatsApp, ou por pensamento. Nós já vimos que o pensamento tá aí, ele voa mais do que a velocidade da luz. Ele é transmitido assim, ó, numa velocidade que não dá para calcular, né? E às vezes nós dirigimos isso àquele que nem conhecemos, só porque vemos na TV e não gostamos do que foi falado ali, geralmente os políticos, os responsáveis por algumas coisas, e nós nem sabemos a verdadeira causa por que estão sendo tecidos ali aqueles comentários pelos profissionais, que muitas vezes é o que se chama imprensa marrom, né? Gostam de criar, e só de ouvir buchicho, lá vamos nós, né? Como Maria vai com as outras, sujando a atmosfera com impropérios impertinentes com outras pessoas. E temos esse direito? É isso que nós estamos aprendendo quando a gente estuda o Espiritismo? Será? Sempre em todas as obras que não são muitas não, mas as obras que eu me dediquei a estudar, tudo que eu vejo é não julgar para não ser julgado. A gente às vezes age como criança e a gente não pode ser assim. Não que não seja lindo ser criança, mas na criança ela traz a leveza, a inocência e vão dizendo coisas, mas dificilmente elas ferem alguém. E nós, às vezes, pensamos naqueles ditados populares: eu vou falar o que eu quero mesmo. Eu estou pensando isso, então eu vou falar. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Se não ouve, muitas vezes a gente não ouve, mas a gente sente o retorno, porque esse retorno é real, em vibração que chega até nós. Então, gente, são coisas que, se a gente não parar para esmiuçar as palavras do Evangelho, a gente acaba deixando despercebida, como eu deixava. Eu abria, lia um parágrafo e tentava entender o que estava ali naquela palavra. Mas existe aí, acho que no YouTube, se eu não me engano, um estudo que a pessoa, o palestrante, se eu não me engano, é André Luiz Ruiz. Ele fala: a gente precisa entender o que está por trás das letras. E se a gente parar para pensar num simples trechinho do Evangelho, a gente vai ficar horas ali meditando, se autoanalisando e pensando: do que eu faço tudo isso? Em que eu posso melhorar? Como a minha prece pode se tornar realmente uma prece limpa, sem pidança, mas com gratidão no coração. Vamos continuar? Me desculpem, é que quando eu começo a falar, eu vou. Admitamos que o homem nada possa fazer em relação àqueles de quem não pode evitar males, e que toda prece seja inútil para livrar deles. Já não seria o bastante estar livre de todos os males que decorrem de sua própria conduta? Então, nós, é o que eu disse, fazemos a oração como se todo o mal que há no planeta não tem nada a ver conosco. Nós estamos numa redoma de vidro e o mal está ali em volta. E nós? Nós não somos os causadores de tudo que ocorre, de tudo que nos rodeia? Inclusive no planeta, somos com nossos pensamentos. Pai, me livra do mal que existe em mim. Me ajuda a não ser um mal na vida de ninguém. É isso que nós temos que ter em mente quando fazemos o nosso Pai Nosso. Vamos continuar? É neste caso que a ação da prece facilmente se compreende, já que ela tem por efeito atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes a força necessária para resistir aos maus pensamentos, cuja realização pode nos ser funesta. Neste caso, não é o mal que eles afastam de nós,
mas é a nós mesmos que eles afastam do mau pensamento que pode nos causar um mal. Não impedem em nada os decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Apenas evitam que infringamos essas leis ao nos orientarem e deixam conosco livre arbítrio. Então, nesse trechinho, nós vemos que quando fazemos uma oração, por exemplo, Deus, ajuda-me a livrar do mal que é em mim, para que eu não seja o causador de maldade, de coisas difíceis a ninguém, nem ao planeta, nem aos animais, nem a mim mesma. Quando a gente fala isso, mas de coração, não é falar isso e estar pensando, pode deixar que hoje eu vou acertar as contas com aquele ali. Não é isso, é de coração, lá no fundo. Se acontecer alguma coisa, falar, Deus, ajude-me a esquecer o que aconteceu e tenha piedade desse irmão que está ainda nessa situação. Então, quando a gente fala de coração, igual nós vimos aí numa das palestras anteriores entre o fariseu e o publicano, que falou de coração, não tinha coragem de olhar ao alto, mas disse de coração, Deus, me perdoe, sei que não sou digno, mas me perdoe. Ele foi ouvido porque foi de coração. Então, quando a gente fala de coração, o que está dizendo? A espiritualidade amiga nos intui a fazermos o que é correto conosco e com tudo à volta. E aos poucos, se nós formos percebendo, tudo vai mudando. Sabe aquela paz que você fala, ai, que vontade de sumir, que era um lugar onde eu encontre a paz. É aí mesmo onde você está agora que tem que estar. Porque a paz vem de dentro, não é no local físico. Não é naquela casinha branca no meio da floresta, né? Que a gente, na minha época de adolescente, era assim. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, para ver o sol nascer. Lindo e maravilhoso. Lindo e maravilhoso. Mas se eu estiver num local assim, e minha cabeça estiver remoendo dificuldades, pensamentos difíceis, a casinha branca vai ficar cinza de miasmas criado pela minha mente, pelo meu pensamento. Então nós somos inspirados, temos que prestar atenção a tudo isso. Vamos lá, agem assim de maneira oculta, sem que se deem a perceber, para não nos considerarmos submissos à sua vontade. O homem se encontra então na posição daquele que solicita bons conselhos e o coloca em prática, mas é livre para segui-los ou não. Deus quer que assim seja, para que ele tenha responsabilidade, para que o homem tenha a responsabilidade de seus atos e para deixar-lhe o mérito da escolha entre o bem e o mal. O homem sempre pode obter isso se orar com fervor, e é neste caso que se podem aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Então, amigos, os espíritos estão ali quando falamos com Deus, conversamos, pensamos. A prece pode ser pensada, mas e nos intuindo, mais o livre-arbítrio é nosso. A escolha é nossa. Por quê? Para que tenhamos o mérito do esforço da vontade ali. E sempre que tivermos a boa vontade e fizermos a nossa parte, obteremos o auxílio. Por isso que está no finzinho, desse item, o título desse capítulo do Evangelho: pedi e obtereis. Que saibamos pedir, amigos. Bom fim de semana a todos. Fique em paz, que Deus abençoe. Uma boa tarde a todos, que todos estejam se sentindo bem, cheios de esperança, fé, nesse Deus maravilhoso que nos criou. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, item 5 do livro 1, capítulo 3 da Criação.
O item 5 fala da pluralidade dos mundos. A pergunta 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem em Deus que criou o universo somente para eles. Nota de Kardec. Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tenha o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Pergunta 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles absolutamente não se assemelham. 57. A constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos, os seres que os habitam terão organização diferente? Sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Pergunta 58. Os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes parece apenas como uma estrela? Acreditais que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós e bem mais importante que o que lhe cabe na Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres viviam na mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos vossos? Nota de Kardec. As condições de existência dos seres nos diversos mundos devem ser apropriadas ao meio em que têm de viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver na água. O mesmo acontece com outros mundos, que, sem dúvida, contêm elementos para nós desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que haveria de impossível para a eletricidade ser mais abundante que na Terra, desempenhando um papel geral cujos efeitos podemos compreender? Esses mundos podem conter em si mesmos as fontes de luz e calor necessárias aos seus habitantes. Vejam que interessante esse item sobre a pluralidade dos mundos. Então, vivemos dentro de um universo incomensurável, infinito para nós, não temos condição de percebê-lo ao todo. Mas já sabemos, até através da ciência, que não existe apenas o sistema solar ao que o nosso planeta está ali vinculado, mas sim vários sistemas solares. E ainda aqui o Espírito esclarece que há outras fontes de luz e energia que não só os sóis. Então vejam como estamos longe ainda de compreender tudo o que há na criação desse Deus
de maravilhoso, de uma onisciência, uma onipotência que realmente estamos longe de compreender. Nós vamos um pouquinho para o livro O Consolador de Emmanuel, psicografado por Chico, e nós vamos estar vendo, tem várias perguntas também nesse livro muito interessantes, e uma dessas perguntas fala sobre essa questão das ciências abstratas, e das ciências especializadas, melhor dizendo, onde fala um pouquinho sobre a questão do planeta e tudo mais. Vamos ver. Na pergunta número 71, Emmanuel diz assim: como julgar a posição da Terra em relação aos outros mundos? A grandeza do plano sideral, onde se agita a comunidade dos sistemas, é demasiado profunda para que possamos assinalar-lhe a definição com os mesquinhos formulários da Terra. No turbilhão do infinito, o sistema planetário centralizado pelo nosso Sol é excessivamente singelo, constituindo um aspecto muito pobre da criação. Basta lembrar que Capela, um dos nossos vizinhos mais próximos, é um Sol 5.800 vezes maior que o Sol astro do dia, sem esquecermos que a Terra é 1.300.000 vezes menor do que o nosso Sol. Nessas cifras grandiosas, compreendemos a extensão da nossa humildade no universo, apiedando-nos sinceramente da situação dos conquistadores humanos de todos os matizes, os quais, no afã de assambarcarem patrimônios materiais, nos dão a impressão de ridículos e vaidosos polichinelos da vida. Aí ele faz a pergunta 72. Existem planetas de condições piores que as da Terra? Existem orbes que oferecem piores perspectivas de existência que o vosso. E no que se refere a perspectivas, a Terra é um plano alegre e formoso de aprendizado. O único elemento que aí destoa da natureza é justamente o homem, avassalado pelo egoísmo. Conhecemos planetas onde os seres que os povoam são obrigados a um esforço contínuo e penoso para aliciar os elementos essenciais da vida. Outros ainda, onde numerosas criaturas se encontram em doloroso degredo, entretanto, no vosso, sem que haja qualquer sacrifício. Da vossa parte, tendes gratuitamente céu azul, fontes fartas, abundância de oxigênio, árvores amigas, frutos e flores, cor e luz, em santas possibilidades de trabalho que o homem há renegado em todos os tempos. Pergunta 73 e última nesse assunto. A humanidade terrestre é idêntica a outros orbes? Nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível em face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo, mas procuremos entender por humanidade a família espiritual de todas as criaturas de Deus que povoam o universo, e examinada a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre identificada com a comunidade coletiva universal. Se não é possível conceder por enquanto... aqui já finalizamos a resposta.
Vejam que interessante essas perguntas que Emmanuel faz e nos responde para ainda nos esclarecer ainda mais sobre a questão da Terra, do nosso planeta, em relação ali aos outros. Então, a posição da Terra entre os mundos é um mundo criado por Deus, como todos no universo, com um fim, objetivando ali a sua evolução e dos seres que vão habitá-la. E aí Emmanuel também nos revela que há planetas em condições piores até do que a Terra. Há planetas em que os seres penam muito mais para vivenciar ali, passar pelas suas provas, do que nós aqui na Terra. Há planetas que nem céu azul têm. São outras situações, são situações que recebem seres degradados. Então, não sabemos reconhecer a grandeza do nosso planeta azul maravilhoso, que ainda não é um planeta dentro de um processo de regeneração, ainda é um planeta de provas e expiações. Estamos apenas num tempo de transição, mas vejam, moramos num planeta dos mais belos, onde a natureza a todo tempo nos encanta se pudermos prestar atenção e valorizar cada coisa que se nos apresenta nesse planeta azul muito lindo. Mas há uma pluralidade de mundos nesses e vários sistemas solares dentro desse universo maravilhoso. E haveremos de, através das encarnações, das possibilidades de aprendizado que Deus nos fornece e através das nossas experiências, irmos compreendendo isso e ganhando uma lucidez maior, uma dimensão maior da realeza de Deus. Nossa, é incrível. Voltando ao livro dos Espíritos, no item 6, vamos ler considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Kardec nos reporta ao item 59, não é uma pergunta, são apontamentos muito interessantes. Vamos ver. 59. Olha só. Os povos fizeram ideias bastante divergentes sobre a criação, segundo o qual de seus conhecimentos. A razão, apoiada na ciência, reconheceu a inverossemelhança de algumas teorias. A que os espíritos nos oferecem confirma a opinião há muito admitida pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é a de estar em contradição com os textos dos livros sagrados. Mas um exame sério nos leva a reconhecer que essa contradição é mais aparente que real, resultante da interpolação dada às passagens que, em geral, só possuíam sentido alegórico. A questão do primeiro homem na pessoa de Adão, como único tronco da humanidade, não é a única sobre a qual as crenças religiosas têm de modificar-se. O movimento da Terra parecia em determinada época tão contrário aos textos sagrados que não há formas de perseguição a que essa teoria não tenha dado pretexto. Não obstante, a Terra gira, malgrado os anátemas, e ninguém hoje em dia poderia contestá-lo, sem ofender a própria razão. A Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época da criação em cerca de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia. Ela foi tirada do nada. O texto é formal, e eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, vem provar o contrário. A formação do globo está gravada em caracteres indeléveis no mundo fóssil.
E está provado que os 6 dias da criação representam outros tantos períodos, cada um deles talvez de muitas centenas de milhares de anos. E não se trata de um sistema, uma doutrina ou uma opinião isolada, mas de um fato tão constante como o do movimento da Terra, e que a teologia não pode deixar de admitir prova evidente do erro, nem que se pode cair quando se tomam ao pé da letra as expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Devemos concluir então que a Bíblia é um erro? Não. Mas devemos concluir que os homens se enganam na sua interpretação. A ciência, escavando os arquivos da Terra, descobriu a ordem em que os diferentes seres vivos apareceram na superfície, e esta ordem concorda com as indicadas no Gênese, com a diferença de que, nessa obra, em vez de ter saído miraculosamente das mãos de Deus em apenas algumas horas, realizou-se sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças naturais, em alguns milhões de anos. Deus seria, por isso, menor e menos poderoso? Sua obra se tornaria menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Evidentemente que não. É preciso fazer da divindade uma ideia bem mesquinha para não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabelece para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, nola mostra sob o aspecto mais grandioso e mais conforme com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pelo fato mesmo de ter ela se realizado sem derrogar as leis da natureza. A ciência, de acordo neste ponto com Moisés, coloca o homem por último na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, coloca o dilúvio universal no ano de 1654 da formação do mundo, enquanto a geologia nos mostra o grande cataclismo como anterior à aparição do homem, tendo em vista que até agora não se encontra nas camadas primitivas nenhum traço da sua presença nem da presença dos animais, que, sob o ponto de vista são da sua mesma categoria. Mas nada prova que isso seja impossível. Várias descobertas já lançaram dúvidas a respeito, podendo acontecer, portanto, que de um momento para o outro se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana. E então se reconhecerá nesse ponto, como em outros, que o texto bíblico é figurado. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo de Noé. Ora, a duração necessária à formação das camadas fósseis não dá lugar a confusões, e no momento em que se encontrarem os traços da existência do homem, anteriores à grande catástrofe, ficará provado que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis e será necessário aceitar o fato como se aceitou o do movimento da Terra e o dos 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico não há dúvida, ainda hipotética, mas eis como nos parece menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra há 4.000 anos antes de Cristo, se 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção apenas de uma família, conclui-se que o povoamento da Terra data de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito no 18º século, encontraram esse país bastante povoado e já bem avançado em civilização. A história prova que nessa época a Índia e outros países eram igualmente florescentes, mesmo sem levarmos em conta a cronologia de certos povos
que remonta a uma época ainda mais recuada. Teria sido então necessário que, do 24º ao 18º século, quer dizer, num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem tivesse podido povoar todas as imensas regiões então conhecidas, supondo-se que as outras não estivessem povoadas, mas também que, nesse curto intervalo, a espécie humana tivesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. A diversidade das raças humanas vem ainda em apoio dessa opinião. O clima e os hábitos produzem, sem dúvida, modificações das características físicas, mas sabe-se que até onde pode chegar a influência dessas causas, e o exame fisiológico prova a existência entre algumas raças de diferentes constitucionais mais profundas que as produzidas pelo clima. O cruzamento de raças produz tipos intermediários, tende a superar os caracteres extremos, mas não cria estes, produzindo apenas as variedades. Ora, para que tivesse havido cruzamento de raças, era necessário que houvesse raças distintas. E como explicarmos a sua existência dando-lhes um tronco comum e, sobretudo, tão próximo? Como admitir que em alguns séculos certos descendentes de Noé se tivessem transformado a ponto de produzirem a raça etiópica, por exemplo? Uma tal metamorfose não é mais admissível que a hipótese de um tronco comum para o lobo e a ovelha, o elefante e o pulgão, a ave e o peixe. Ainda uma vez, nada poderia prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo se explica, pelo contrário, admitindo-se a existência do homem antes da época que lhe é vulgarmente assinalada, a diversidade das origens. Adão, que viveu há 6.000 anos como tendo povoado uma região ainda inabitada, o dilúvio de Noé como uma catástrofe parcial que se tomou pelo cataclismo geológico e tendo-se em conta, por fim, a forma alegórica peculiar ao estilo oriental que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Eis porque é prudente não se acusar muito ligeiramente de falsas as doutrinas que podem cedo ou tarde, como tantas outras, oferecer um desmentido aos que as combatem. As ideias religiosas, longe de perder, se engrandecem ao marchar com a ciência, esse o único meio de não apresentarem ao ceticismo um lado vulnerável. Então vejam que bacana é essa nota de Kardec, que nos esclarece sobre essas questões, dessas considerações, concordâncias bíblicas e essa questão do refutamento da ciência. A ciência vem comprovando ali as impossibilidades da linguagem da Bíblia, mas essa linguagem já compreendemos que é figurada. Então a ciência vem nos auxiliar a compreender que esses 6 dias da formação da Terra seriam 6 épocas ali com milhares de séculos, de anos, né? Para que essa formação se desse. Enfim, precisamos observar e caminhar juntos. Por isso o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Precisamos avançar junto à ciência que vai nos ajudando a nos conhecer, a conhecer tudo em volta e a reconhecer a grandiosidade de Deus que faz tudo sem derrogar as suas próprias leis. Então é maravilhoso todas essas explicações. Bom, nós finalizamos aqui, por conta do nosso horário, o estudo de hoje. Que Deus Pai esteja com cada um em seus lares, que esteja também com aqueles que estão passando por provas maiores, nos hospitais, nos presídios,
nas ruas, encarnados ou desencarnados, Senhor, que estejam em sofrimento, pedimos humildemente que assista a cada um, como confiamos realmente na vossa assistência, no seu olhar compassivo e misericordioso, zeloso sobre cada um de nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aos que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, livrando-nos sempre de todo o mal. Uma boa tarde a todos, queridos irmãos.